Entre no sonho, Neville Goddard. Deus só age e está nos seres ou homens existentes, abraçando os fogos da experiência. Deus foi consumido pelas chamas, ressuscitou de suas cinzas e continua a se elevar como Jesus Cristo, ou imaginação divina. O bem e o mal não são condições impostas por alguma divindade benevolente, mas afirma que a alma deve experimentar para superá-los e despertar como o próprio Deus. Hoje à noite eu vou compartilhar com vocês uma experiência de uma amiga, uma senhora que escreveu dizendo: em meu sonho eu possuía o poder de ser qualquer coisa que eu quisesse ser. No momento em que eu observei o ser ou coisa em que me tornei, senti sua emoção e compartilhei seus pensamentos e ambiente. Isso eu fiz durante toda a noite e acordei com relutância, porque eu estava aproveitando a experiência. Agora, deixe-me dizer o que Aldous Huxley escreveu sobre seu amigo D.H. Lawrence. Estar com Lawrence era uma aventura, porque ele não era da ordem deste mundo, mas pertencia a outro universo. Quando eu estava com ele e ele compartilhou suas experiências, senti que ele sabia o que era ser uma árvore, uma margarida, uma onda quebrando ou a própria lua misteriosa. Ele viu coisas que o olho mortal não podia ver. Ele era um homem inteligente e sensível, que podia cozinhar, costurar, bordar e fazer trabalhos em madeira com perfeição. No entanto, ele podia sentar-se sozinho, sem fazer nada, e ser completamente feliz. Ele poderia se colocar na pele de um animal e descrever nos detalhes mais convincentes seus pensamentos sombrios e desumanos. Tenho certeza de que meu amigo nunca leu aquela carta, mas eu dei a ela meus olhos imortais. O olho da imaginação está agora aberto nela e ela compartilhou sua experiência de ir de estado para estado, de coisas para pessoas, conhecendo seus sentimentos e emoções. Como isso é possível? Porque Deus é o único ator. Blake faz esta afirmação: a eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Por isso, vê-se-á que não considero nem o justo nem o mal estar em um estado supremo, mas ser cada um deles estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Tudo no mundo é você mesmo empurrado para fora. Todo animal pode ser penetrado por você e você pode experimentar sua emoção, pois esse animal é você mesmo. Você é o poder de animação do universo. Todas as coisas foram feitas por você e sem você nada do que foi feito, pois você é a própria vida. Isso eu sei por experiência. O universo está vivo em você. Não tem vida do lado de fora. É seu para animar, parar, deixar ir e parar novamente. Blake estava certo quando disse: Deus só age e está nos seres ou nos homens existentes, pois Deus é o único ator, agindo imaginativamente na imaginação humana. Enquanto sentado aqui, você pode ver sua casa em sua mente, mas não tem a realidade cúbica como esta sala. Mas um dia você vai pensar em algo e vê-lo mais vividamente do que você vê agora o orador. Você vai entrar não como uma sombra, mas como um espaço tridimensional. Sentei-me numa cadeira ou descansei numa cama com os olhos fechados.
como no sono, e viu que não conseguia ver se as pálpebras estavam abertas. Sabendo exatamente onde eu estava e o que estava fazendo, permiti que a consciência seguisse a visão e entrasse nessa imagem que se fechou ao meu redor, enquanto eu partia para explorar esse mundo. Agora sei a verdade das palavras de Blake. Se o espectro entrasse nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Se ele fizesse um amigo e companheiro de qualquer uma dessas imagens que sempre o intrigam a deixar coisas mortais, como ele deve saber, então ele ressuscitará dos mortos. Então ele encontrará o Senhor nos ares e então ele será feliz. Muitas vezes, sentado na minha cadeira ou deitado na cama, meu olho interior se abriu e vi o que nenhum olho mortal podia ver. Então, eu entraria na imagem, permitindo que minha consciência se movesse em sua carruagem de fogo do pensamento contemplativo. Vestido como eu sou, o mundo me chama de Neville, mas eu, um ser consciente, saí deste corpo e para um mundo que instantaneamente se vestia ao meu redor. E eu explorei esse mundo, vestido em um corpo tão solidamente real quanto o que deixei na cama ou na cadeira. Se alguém tivesse entrado na sala, eles teriam pensado que Neville estava dormindo, contudo, estava totalmente desperto, conscientemente consciente de estar separado do meu externo. Olhe para si mesmo no espelho e você está vendo a máscara que Deus está usando neste mundo da morte. Mas você não pode ver o imortal que não pode morrer. Seu amigo ou parente pode parecer morrer, mas ele não é aquele que é colocado na fornalha e consumido ou enterrado em uma sepultura. Ele é aquilo que eu sou, está consciente de estar, explorando outros mundos tão reais quanto isso, até que ele experimente o mistério da Escritura. Você vê, Deus só age, sentado em minha cadeira e vendo o que não deveria ver. Agi conscientemente entrando na imagem que estava vendo, para descobrir que não era uma superfície plana, mas uma realidade tridimensional, completa e pronta para a ocupação. Minha amiga sabe o que é ser algo que a intriga, e tenho certeza que ela nunca leu a carta que Haskell escreveu sobre seu amigo D.H. Lawrence. Este é o mesmo Haskell que não demonstrou nenhum interesse quando tentei lhe contar sobre meu nascimento de cima, sobre David e as visões que compartilhei com você. Ele gostava de mim como amigo, mas ele tinha suas próprias limitações, como todo mundo faz. Em um determinado mundo social, se você pronuncia uma determinada palavra de maneira diferente, você é catalogado como alguém que não está dentro. E Haskell não quis ouvir minhas visões porque eu não falava como ele achava que todos deveriam. Eu poderia ter dito a ele coisas além dos sonhos mais loucos de seu amigo D.H. Lawrence, mas, por causa de seu pequeno obstáculo, Aldous não conseguia ouvir minhas palavras. Mas eu digo a vocês que estão sentados aqui nesta noite, vocês são o único Deus. Você saberá isto por experiência, pois o dia está chegando quando, em vez de ver seus pensamentos no olho da sua mente, você os verá tridimensionalmente, assim como você está vendo agora o orador. Quando o olho da imaginação se abrir, você se moverá instantaneamente para o pensamento, seja em relação a algo que ocorreu há 10.000 anos ou existia no que você poderia pensar seu futuro. Eu lhe digo,
Não há nada que não esteja aqui e agora, pronto para você entrar e se tornar um. Um dia você perceberá, como Blake, que nem os justos nem os maus são estados supremos, e você será capaz de perdoar a todos pelo que ele está fazendo ou fez. Você saberá que, embora sua ação pareça horrível, baseada nesse nível, ele está expressando um estado e deve agir como o estado determina. O bem e o mal são simplesmente estados de experiência pelos quais a alma do homem deve passar a fim de despertar para o ser que ele realmente é. Ele deve abraçar o fogo da experiência e ser consumido antes que ele possa ressurgir das cinzas para ser um com o ser que o enviou. Eu não posso te dizer a emoção que está reservada para você quando o olho da imaginação se abrir, pois somente então você estará realmente vendo pela primeira vez. E quando as orelhas estão abertas, você ouvirá o que nenhum ouvido mortal pode ouvir, como você vê o que nenhum olho mortal pode ver. Há uma semana atrás, fui a um consultório em relação ao Medicare, seguro-saúde, e me pediram que comprovasse que eu teria 65 anos no meu próximo aniversário. Eu sabia que ao mesmo tempo eu havia obtido meu certificado de batismo, mas não o via há anos e não tinha ideia de onde estava. 2 noites atrás, por volta de 1h30 da manhã, meus irmãos divinos disseram-me: seu certificado de batismo está em sua carteira. Acordei, abri a gaveta e lá dentro de uma carteira que minha esposa me devolvera em 1938, o certificado de batismo que obtive em 1924. Então, eu sei que quando o olho e a orelha da imaginação estão abertos, todo o desejo do coração será visto e ouvido. Esse é o seu destino. Eu digo, você é Deus, o único ator neste mundo. Não importa o que você imagine, Deus está agindo. Ele é o único ator, agindo, imaginando. Você pode imaginar qualquer coisa, cobrir o ato com fé, acreditando em sua realidade, e isso vai acontecer. Quando Blake falou da eternidade em sua declaração, a eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independente da criação, que foi um ato de misericórdia. Ele estava se referindo à pequena vestimenta de carne e sangue que vocês vestem. Sua roupa é eterna. É uma roupa que qualquer um pode e muitos vão usar. No meu caso, esta é uma peça em que se acorda. Eu não sou a roupa chamada Neville, mais do que qualquer outra parte que eu já fiz na Broadway. Eu estava em 6 jogos, mas nunca fui os personagens que joguei lá, mas simplesmente o ator. E assim é com Deus. Ele é o único ator na eternidade. E Deus é a imaginação humana. É a imaginação humana que planejou toda a peça antes de descer e assumir esses corpos eternos de limitação e morte. E é a imaginação humana que se elevará desses corpos eternos para a imaginação divina de onde veio. No livro de Gênesis nos é dito: a serpente falou e disse à mulher: você não morrerá, porque Deus sabe que quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seu olho se abrirá e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isto é algo que você deve saber para superar e elevar-se além disso com uma imaginação divina. A serpente sabia que quando você comeu do fruto da árvore do bem e do mal, embora você não morresse, você abraçaria o fogo da experiência, seria consumido como vítima e ressurgiria das cinzas como o próprio Deus.
Essa é a história das Escrituras. Blake acrescentou esse pensamento maravilhoso, dizendo que deixamos o paraíso seguindo a serpente. Isto implica que não começamos aqui na terra, mas deixamos o paraíso seguindo a serpente da geração que nos disse que quando abraçássemos a grande experiência do bem e do mal, seríamos consumidos em seu fogo e ainda assim não morreríamos, mas ressurgiríamos dele. Em seu livro, João conta de uma forma encantadora como: eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando ao Pai. Então, não começamos aqui, mas saindo do Pai, encontramos essas vestes que pareciam começar no tempo, mas na verdade são uma parte eterna da Escritura do Pai, o universo. No meu caso, esta pequena peça parecia ter começado em 1905, mas sempre foi assim. Ele estava sempre crescendo na idade adulta e partindo aos 60 anos, sempre aparecendo, ocupado por Deus. Todos estes são apenas peças de roupa a serem apanhadas e usadas. As pessoas pensam que são roupas que usam. Isso é porque eles não sabem quem é Deus, pois Ele está em quem está vestindo a roupa. É Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, que age e está nos seres ou nos homens existentes. Não há outro Deus, nenhum outro ator no universo. As pessoas julgam pelas aparências, pois o verdadeiro ser do indivíduo não é visto pelos olhos mortais. Deus vem a nós desconhecido e invisível, mas em sua própria maneira maravilhosa e misteriosa, Ele nos permite descobrir quem Ele é. E quando fazemos, é uma experiência de primeira pessoa, singular e presente. Não permita que ninguém tente impressioná-lo com sua grandeza em relação à sua. Eu nunca fui capaz de sentir alguém para ser meu superior. Fisicamente, sim, eles podem me derrubar com um golpe. Intelectualmente, sim, não há dúvida sobre isso. Financeiramente, certamente, mas não posso encontrar ninguém que acredite ser meu superior. Ele pode ser um gigante intelectual, um gigante matemático, um gigante musical, um gigante de 1000 maneiras, mas isso não significa que me sinta inferior a ele. Eu lhe digo, não existe uma coisa que não existe agora e aqui. Nós falamos da Lua como bilhões de anos, mas você não pode medir sua idade porque nunca houve um tempo em que você não estava. Nem haverá um momento em que você deixará de existir. Você não começou no tempo. Você desceu no tempo, que você mesmo criou, para experimentar o bem e o mal, para expandir o ser que você sempre foi. Mesmo que a sua certidão de nascimento mostre que você começou no tempo, você não o fez, pois você é o usuário da vestimenta. Você é o ator que é o próprio Deus. Você não pode nem dizer que Deus está próximo, porque proximidade implica separação. Ele não está perto, pois quando você diz, eu sou, você está proclamando que Ele é você mesmo. Comece agora a acreditar em seu verdadeiro ser, que é Deus. E o que você imaginar, acredite firmemente que é assim, e assim será.